Olá pessoal, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou gravando para vocês para falar sobre os 4 pilares da saúde física e mental. Vamos recapitular um pouco sobre o que eu falei no primeiro vídeo. Naquela ocasião, eu falei para vocês sobre a dedicação que eu tinha ao trabalho, que a minha vida era muito dedicada ao trabalho e com isso eu negligenciava muito os cuidados que eu tinha com a minha saúde. O resultado disso foi que eu fui parar num pronto-socorro do hospital, tendo que fazer uma cirurgia de emergência. E durante a recuperação dessa cirurgia, eu comecei a refletir sobre o estilo de vida que eu vinha levando até então, sobre o que tinha causado tudo isso que tinha me levado àquela situação naquele momento. E ali eu percebi que havia uma necessidade muito grande de eu mudar esse estilo de vida. Eu percebi também que não era só o que eu fazia que me levou àquela situação, mas o que eu não fazia também, o que eu deixei de fazer também me levou àquela situação. Porque a vida é isso. A vida ela não é feita só daquilo que você faz. Aquilo que você não faz, aquilo que você deixa de fazer, também tem um grande peso nos resultados que você tem na sua vida. E com essa dedicação toda ao trabalho, eu deixava de cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental. Eu não cuidava da alimentação, eu tinha uma vida sedentária. E o sono. Eu dava muito pouca importância ao sono. E o déficit de sono não permitia que o meu corpo se recuperasse totalmente para estar pronto para um novo dia. Então, isso influenciava assim, no meu humor, isso comprometia o meu sistema atencional e, consequentemente, isso reduzia a minha produtividade. Embora eu achasse que eu estava sendo bem mais produtivo em negligenciar o sono, na verdade não é por aí. Eu estava me tornando bem menos produtivo e isso estava prejudicando muito a minha produtividade, né? Estava prejudicando muito o meu trabalho, embora eu achasse ao contrário. Enfim, sem que eu percebesse, todo deixar de fazer tudo isso, de uma certa forma, estava comprometendo seriamente meus níveis de saúde. Então, naquele vídeo, nós falamos sobre o primeiro pilar da saúde física e mental, que é o sono. A regulação do sono, ele é fundamental para você atingir uns bons níveis de saúde. E o segundo pilar? Qual será o segundo pilar? O segundo pilar da saúde física e mental, ele é a alimentação. E está aí uma coisa que eu negligenciava muito, que eu não dava muita importância. Para vocês terem uma ideia, em muitos dias eu não almoçava, não comia aquela comida, uma comida mais saudável, né? Naquela correria toda do trabalho, naquela preocupação toda, eu comia muito esses lanches rápidos, né? Esses alimentos hiperpalatáveis, hambúrguer, pizza, salgados. Eu tinha uma geladeirinha lá no estúdio que eu colocava bastante refrigerante lá, tinha água também, mas eu consumia muito mais refrigerante. E os horários também de alimentação, tudo era irregular. E isso, o que que fazia? Isso aí, ele ia adoecendo o corpo da gente aos poucos. Às vezes a gente não percebe isso, né? Então, que o problema é que esses alimentos, ele, embora assim possa dar uma certa percepção de saciedade, eles não contêm assim, os nutrientes suficientes para suprir o organismo com todas as suas necessidades. Então, assim, são alimentos que, na verdade, eles, eles prejudicam a saúde, principalmente o refrigerante. Então, assim, fritura, esses, né, e o refrigerante, esses alimentos hiperpalatáveis, é algo que deve ser realmente evitado. Então, assim, essa alimentação irregular que eu tinha.
aliada ao sedentarismo, à falta de sono, eles contribuíram assim de uma forma muito significativa para uma redução drástica nos níveis de saúde, além, é claro, de aumentar o peso corporal, de aumentar o açúcar no sangue, assim, entre outros, né? E então o corpo ele vai se adoecendo gradativamente, só que a gente não percebe, mas ele dá o sinal. Ele dá alguns sinais para a gente. O organismo, antes disso, ele dá alguns sinais para a gente. Aí o que que a gente faz? Na maioria das vezes você se automedica, né? Toma um negocinho aqui, outro negocinho ali, dá aquela sensação assim de alívio, você acha que está tudo bem, só que não está. Não está. E o corpo vai cobrar. E vai cobrar muito caro, como aconteceu comigo. Então o corpo avisa. Preste atenção. Preste atenção aos sinais que o corpo está dando. Então o melhor mesmo a fazer é o quê? É regular essa alimentação, né? É passar a ingerir alimentos mais saudáveis, né? E deixar de lado esses alimentos gordurosos, hiperpalatáveis, né? Fritura, entre outros, e ir substituindo aos poucos. É claro que você não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Passar imediatamente para essas dietas radicais não vai dar muito certo, até porque não vai se sustentar. Então você vai substituindo gradativamente a sua alimentação por algo bem mais saudável. E quando, depois de um certo período, você vai perceber que você já conseguiu substituir bastante esses alimentos e você vai vendo que você vai se tornar mais disposto, que vai melhorar também o seu sono, porque a alimentação também influencia no seu sono, principalmente o café. O café é uma coisa assim que você deve tomar pelo menos no máximo até umas 4 horas da tarde, porque às vezes a pessoa não entende porque não, que tem dificuldade para dormir, mas é porque ela está consumindo café muito tarde à noite. Então, até umas 16 horas, você tomar seu cafezinho, tudo bem, a partir daí deve-se evitar tomar o café, né? Então, assim, buscar alimentar-se pelo menos 3 horas, um café da manhã bem reforçado, depois de um lanchezinho, um almoço muito legal, depois um outro lanchezinho à tarde, à noite, algo assim bem mais leve, né? E no máximo até umas 19 horas por aí, você fazer uma alimentação mais leve, para que você possa ter um sono tranquilo, aquele sono gostoso, aquele sono reparador. E o organismo da gente, ele precisa, assim, para o seu bom funcionamento, ele precisa de proteínas, ele precisa de carboidrato, ele precisa de sais minerais, de vitamina, de fibra, de água. Então, eh, cuidar da alimentação, procurar regular essa alimentação, dar mais qualidade à alimentação é fundamental para você melhorar significativamente os seus níveis de saúde. Então, nesse vídeo, eu não vou ficar aqui falando para vocês sobre o que você deve comer, sobre dando receita. Ah, come isso, deixa de comer aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, até porque assim, organismos são diferentes. Aquilo que é eficiente para mim pode não ser tão eficiente assim para você. Porque isso depende muito de muitos aspectos, né? E principalmente das atividades que você faz. Às vezes, a atividade que eu faço no meu dia a dia exige um tipo de alimentação. O que você faz pode exigir um tipo de alimentação diferente. Então, o ideal é que você procure um profissional especializado, se possível, para que ele lhe oriente melhor sobre a forma que você deve se alimentar para manter os seus níveis de saúde num ponto bem interessante, né? Que ele traga resultados bem interessantes. Então, o primeiro pilar da saúde física e mental é o sono. Regule o seu sono. 7 horas por noite é o ideal, né? E o segundo pilar para a sua saúde física e mental é a alimentação. Cuide com muito carinho da sua alimentação, do que você come e da forma com que você come o que você come. E o terceiro pilar? Qual será o terceiro pilar? O terceiro pilar
eu vou contar para você no próximo vídeo. Não percam. Até lá.